Uma boa noite a todos os irmãos e amigos que estão caminhando conosco através das redes sociais de nossa igreja, que têm participado dos nossos momentos com Deus através da leitura do texto bíblico e da breve meditação. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, abençoe a sua vida, bem como a vida de toda a sua família. Nas últimas quartas-feiras, estamos refletindo um pouco sobre o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nossa intenção é meditarmos sobre os versículos 16 ao versículo 31. Já falamos sobre os versículos 16 a 18 e já pensamos nestes versículos sobre o nosso lugar de oração e também sobre surpresas quando não esperamos. Hoje eu te convido a acompanhar a leitura do mesmo texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, desta feita os versículos 19 a 24, que na Nova Versão Internacional nos diz assim: Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Este texto tem início justamente logo após uma jovem ter sido libertada de um demônio que a mantinha presa a correntes de adivinhação. Além de estar aprisionada pelo demônio, a jovem sofria um outro tipo de exploração, pois os seus donos obtinham grande lucro com as adivinhações. Com a expulsão do demônio e a consequente libertação da jovem, a fonte financeira daqueles que a exploravam se esgotou. Pela fúria com que os donos daquela jovem agarraram Paulo e Silas, podemos deduzir, calcular que a soma de dinheiro que ganhavam era muito alta. O argumento que eles usaram quando os entregaram às autoridades estava relacionado à perturbação e à propagação de costumes que não eram aceitos e nem praticados pelos romanos. Juntou-se, portanto, uma grande multidão que, entre gritos e protestos, acabou incitando as autoridades, e as autoridades tiraram as roupas de Paulo e de Silas e ordenaram que eles fossem severamente açoitados e lançados na prisão, onde foram colocados nos fundos da cela e amarrados a um tronco. O que podemos aprender com esta narrativa bíblica? O que extraímos como lição para a nossa vida? Primeiro, aprendemos que há pessoas inescrupulosas que usam a doença, que fazem uso da fragilidade humana para explorarem seus semelhantes. Os pretensos donos daquela jovem não conseguiam entender ou enxergar que se tratava de uma pessoa escrava, duplamente escrava, escrava de Satanás, da mesma forma, escrava dos homens que a exploravam. Os olhos daqueles homens estavam no dinheiro,
no lucro, na facilidade de obterem bens financeiros através da possessão daquela jovem. A eles não interessava a loucura, a possessão, a prisão de alma, a dor, o sofrimento, a angústia, o sofrimento tão terrível pelo qual passava aquela jovem. Eles não se importavam. O que interessava àqueles homens que se diziam donos daquela jovem possessa por um espírito demoníaco era o lucro, era a fonte de bem financeiro. Caminho contrário, no entanto, deve seguir o salvo, o crente em Jesus Cristo, o membro do corpo de Cristo, o membro da igreja local. Nele deve existir uma inconformidade com qualquer tipo de exploração humana. O povo de Deus, em determinado período da sua existência, precisou ser confrontado por Deus, porque apesar de se dizerem tementes a Deus, porque praticavam atos religiosos, como se estes atos religiosos fossem, neste caso, sinais de corações transformados pelo poder de Deus, o que no caso não era naquele momento da história do povo. Mas Deus diz daquela gente, daquele povo, naquele momento da sua história: mesmo que vocês multipliquem as suas orações, eu não as ouvirei. Mesmo que vocês clamem a mim, eu não os ouvirei. Por quê? As suas mãos estão cheias de sangue. E Deus continua dizendo àquele povo: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Esse texto se encontra em Isaías capítulo 1. Já o apóstolo Tiago, no Novo Testamento, diz também a nós, inspirado por Deus: a religião pura e sem mácula para com Deus, o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Este é o nosso papel enquanto salvos, enquanto transformados, enquanto alcançados pela graça de Deus, enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto membros da igreja local. Era isso que Paulo e Silas estavam fazendo a esta altura da vida, a esta altura do ministério que a eles foi entregue. Eles estavam se expondo a serem usados por Deus para verem uma jovem sendo liberta de uma dupla escravidão, de uma escravidão a Satanás e de uma escravidão de pretensos donos que obtinham grande lucro financeiro com as suas adivinhações. O que mais aprendemos com o texto lido? Segundo, aprendemos que nem sempre o bem que fazemos é entendido como algo abençoador na vida de outro. Um bem que, se é executado, nem sempre é encarado como um bem. Apesar de terem clamado pelo nome de Jesus para a libertação daquela jovem, mesmo fazendo o bem àquela vida humana, mesmo levando uma palavra de libertação, de transformação, o bem que foram levados a fazer não foi considerado pelos donos daquela escrava e pela população e também pelas autoridades locais, não foi considerado um bem em si. Às vezes,
irmãos e amigos, isto pode acontecer sim. Nem todos recebem o bem como dádiva da parte de Deus. Nem todos recebem o bem como dádiva da parte de Deus concedidas a homens que a Ele se dedicam a fazerem o bem. E alguns, ainda muito revoltados, exigem que uma justiça injusta seja aplicada àqueles que procuram fazer o bem. Isto não está muito longe de nós, porque em várias partes do mundo o bem que é feito através de vidas consagradas a Deus, vidas salvas, transformadas, que se entregam a fazerem o bem, são presas, são julgadas injustamente, condenadas. Com relação a isso, não devemos nos preocupar muito, porque o próprio Senhor Jesus diz que nós seríamos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Deus, que conhece o nosso coração, conhece também quais são as nossas intenções. Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele sabe aquilo que nós pretendemos fazer. Ele conhece a nossa vida, nossos alvos. Ele sabe tudo a nosso respeito. E vivermos para a glória de Deus sempre será o nosso primeiro objetivo, alvo na vida. Nosso objetivo em comum, concomitante a este de glorificarmos a Deus com a nossa vida, com as nossas ações, é também anunciarmos o Evangelho, que tem o poder de libertar, de transformar, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer as pessoas entendam assim ou não, este é o nosso chamado. Este não é tão somente o nosso dever, mas é o nosso grande privilégio. Ver pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, alcançadas pela graça de Deus e sendo libertas, sendo transformadas, sendo feitas novas criaturas. O que mais aprendemos do texto lido? Terceira e última lição. Aprendemos que, às vezes, ao fazer o bem, ao ajudar pessoas, corremos alto risco. Paulo e Silas pagaram um preço muito alto por terem tido o discernimento, a sabedoria de que ali estava uma jovem que precisava ser liberta. O problema é que o liberto deixa de dar lucro. O liberto ganha um novo coração, o liberto ganha uma nova mentalidade. E quando isto acontece, algumas pessoas não gostam porque perdem a fonte de lucro. Eles, então, Paulo e Silas, foram despidos, apanharam, diz o texto, de modo muito severo e foram lançados no fundo da prisão. Talvez hoje haja a necessidade de a igreja ser revestida do poder do discernimento, do poder da sabedoria, do poder do encorajamento, do poder do entendimento da sua missão neste mundo, mesmo no tempo que nós estamos vivendo. Em tempos de pandemia, continuamos nos encontrando com pessoas que estão presas em seus vícios, em seus pecados, em suas revoltas, em suas dores e em muitos outros tipos de sofrimento e angústia. Embora em tempos de pandemia, nosso trabalho deve ser estratégico, cuidadoso, muito bem orientado, muito bem direcionado, temos sim recebido da parte de Deus uma série de grandes oportunidades. As pessoas estão sofrendo,
necessitando de uma palavra libertadora por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos os meios, nós temos o como. Basta que haja em nós o desejo de vermos vidas sendo libertas e transformadas pela presença de Jesus, o nosso Senhor. E isso só acontecerá quando houver disposição em nosso coração para anunciarmos toda a palavra de Deus a todos aqueles que têm contato conosco, como igreja, como pessoa individual, como crente em Cristo, como salvos pelo Senhor. Este é um privilégio que nós temos, ver vidas sendo libertas, transformadas, salvos pelo poder do Senhor. Nossa oração e pedido a Deus é que Ele nos conceda este poder de sabedoria, é que Ele nos conceda este poder de discernimento, é que Ele nos conceda esse poder de encorajamento e que Ele nos conduza e use a nossa vida na proclamação do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos, como nos diz a palavra. Este nome que tem poder para curar, libertar, salvar, transformar, dar novo motivo de vida. Que Deus abençoe o meu e o seu coração. Que tenhamos realmente da parte de Deus todo o direcionamento, todo o encorajamento, toda a sabedoria, todo o discernimento, para que mesmo no tempo que nós estamos vivendo, falemos de Jesus. Use este vídeo, use a palavra de Deus, use as redes sociais, use o seu telefone, para que as mensagens cheguem a pessoas que precisam de libertação e essas pessoas vão conhecer e saber que Jesus Cristo é Senhor e que pode libertar e salvar. Vamos orar neste momento, eu te convido à oração. Deus amado, Deus bendito, obrigado. Obrigado por esse momento juntos, obrigado por tua graça, por teu poder, por teu amor em nós. O que nós pedimos hoje, neste momento em oração, é que o Senhor nos conceda o poder da sabedoria, o poder do discernimento, o poder do encorajamento. Ó Deus, o poder do teu Santo Espírito, para que, ó Deus, com as nossas vidas, com as nossas palavras, com os instrumentos que nós temos hoje, anunciemos todo o poder que há no nome de Jesus para salvar, perdoar, transformar, dar nova vida. E, ó Deus, se corrermos riscos, que a mão de poder nos conceda mais voz, mais autoridade, que o Senhor nos conceda mais ousadia para transmitirmos aquilo que o Senhor já fez por nós e em nossas vidas. Eu oro assim e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus conduza a sua vida. É o nosso pedido a Deus, a nossa oração, no nome de Jesus. Tenha uma excelente semana. Amém.